Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula, certo? E na aula de hoje nós vamos estudar sobre narrativa de aventura. É uma delícia ler histórias de aventura. As histórias de aventura, elas têm nos marcado, nos impressionado de todas as formas, desde crianças, até mesmo os livros, por exemplo, livros que viraram filmes, como a série do Harry Potter, né? Livros que instigam a nossa imaginação, que causam mistério, são livros que realmente agradam o público infanto-juvenil e até mesmo os adultos. Bom, o livro que nós vamos estudar hoje é A Ilha do Tesouro. E é um livro, assim, incrível. E ele tem inúmeras adaptações. Ele não é um livro da língua portuguesa, mas eu tenho aqui diferentes adaptações, certo? De várias editoras. Eu coloquei algumas para vocês verem, né? Só vamos observar algumas coisas pela capa, algumas informações. Ó, Ilha do Tesouro. Então a gente já sabe que tem que ter um tesouro, que ele está numa ilha, certo? E como que esse livro, ele moldou o nosso imaginário sobre tesouros, sobre, olha lá, um homem de uma perna só, uma perna de pau, tá? Um pirata, né, com barcos, um papagaio. Quantos desenhos às vezes vocês não viram? Filmes que tinham um papagaio, o pirata tinha um tapa-olho, um papagaio no ombro, certo? Então, ele realmente marcou história. Bom, aqui a gente tem mais, né? Olha só o que nós temos nessa outra capa. Nós temos um mapa do tesouro. Esse livro é o primeiro que vai aparecer, então aquela ideia do mapa que tem um X onde procurar, com um caminho onde achar esse tesouro, certo? E aqueles elementos, olha lá o pirata, aquele chapéu básico de pirata antigo, a perna, né, com uma perna só, o baú do tesouro. Então ele tem todos esses elementos que figuram aí na nossa imaginação e que acabam influenciando muitos filmes, histórias, livros, tá? Aqui, então, a gente tem mais uma capa do livro, esse é da Ática. Quem é o autor desse livro? Robert Louis Stevenson, tá? Ele foi publicado em 1983, isso mesmo, quase 150 anos. E até hoje encanta, impressiona a gente. Ele foi traduzido no mundo inteiro, tem inúmeras edições no Brasil, como eu já mostrei, e ele foi adaptado para desenhos, para filmes, para peças de teatro. Então nós encontramos esse livro em diferentes linguagens. E o que tanto nos atrai? Então, por que ele é tão atraente? Por que essas narrativas de aventura são tão impressionantes? Bom, primeira coisa, ela nos possibilita viajar. Nós fazemos uma viagem, né, com a nossa imaginação. Nós saímos do mundo real, né, e vamos para um lugar fantasioso, único, diferente. Esse lugar, ele pode ser exótico, um lugar que você nunca foi, mas que com a sua imaginação você consegue, né, se transportar para lá. Os personagens também são personagens diferentes, marcantes e principalmente o enredo. A forma de contar a história determina então que você fique preso naquele livro e não consiga parar de ler. E como que é o enredo nesse tipo de narrativa? Então, como que é essa história? Como que é contado? As histórias de aventura, elas são contadas de uma forma muito envolvente, certo? Então, elas buscam realmente prender o leitor. E o que elas fazem para isso? Elas usam técnicas e recursos, né, que coloca aquela emoção que você não consegue deixar de ler até o final. Algumas dessas técnicas são utilizadas até hoje, tá? Pelo cinema, pela televisão, seriados, novelas, com grande resultado de envolvimento. Quer ver, por exemplo, quando eu pego lá uma técnica que a gente vai ver, às vezes de uma novela que você está assistindo, de repente acontece uma coisa, você acha que fulano é o bandido, e aí a hora que você chega no final da novela, você vê que acontece uma coisa que era totalmente diferente, você pensa que foi fulano que matou, por exemplo, alguns livros você fala, ai, não, quem matou foi esse personagem, mas aí da hora que você vê ele,
realmente é o inocente, o outro que parecia ser bonzinho não era, né? Tudo muda. Então é uma dessas estratégias e a gente vai ver então a diferença de história e enredo, tá? Bom, a história é o conjunto de acontecimentos em que o assunto teria acontecido. Já o enredo não, ele mostra como que o narrador pensa, como que o autor pensa para o narrador contar. Seja na ordem linear ou não, porque a história é sempre na ordem linear. Mas o enredo pode ser linear ou não, ele pode dar saltos na imagem, na história. Ele pode, a hora que você quer muito saber de uma coisa, ele para de contar aquilo, vai contar de outro assunto. Aí você fala, mas eu quero saber o que aconteceu. Aí ele vai te contar uma outra coisa. Então ele usa diferentes estratégias, certo? Então, o que ele faz para gerar esse suspense, que gera curiosidade, a ansiedade no leitor, tá? Retardamento do ritmo narrativo. Então, ele vem contando a história, vai acontecendo. De repente, a hora que vai acontecer a melhor coisa, ele para, ele conta devagarinho, quase não acontece, ele faz um monte de descrições. E aí você fica ansioso querendo saber o que tem ali, o que vai acontecer. Ou então ele muda. Por exemplo, o que a novela faz? Todos os dias, a hora que ele chega no momento do clímax, aquela hora que você esperou o episódio inteiro para assistir, ela corta. Para quê? Precisa assistir no outro dia. Então, ele faz para te deixar envolvido, né, com a história. Corte ou interrupção. Então, às vezes, tem dois núcleos. A história está acontecendo aqui. Vários autores fazem isso. Aí, na hora que chega na melhor parte, ele sai daqui, ele vai contar o que aconteceu lá em outro lugar. Você não vê a hora de voltar para saber aquilo, tá? Ele gera, então, esse mistério. Eu quero saber o que aconteceu, por quê, como, onde, quem estava envolvido. E peripécia, que eu já falei para vocês, que a gente acha que é uma coisa, acontece um fato lá na frente e muda completamente. Bom, a Ilha do Tesouro, então, coloquei aqui para a gente ver um pouquinho de histórias em quadrinhos. É uma história em quadrinho do início, do primeiro capítulo, tá? Mas vocês vão conseguir identificar bem os elementos aí, tá? Ó, aqui, em O de casa, né, ele batendo. Um pouco de rum e uma cama para um marujo que lançou âncora. Então, nota que é uma pousada que está bem perto do mar e ela é isolada, tá? Dinho, seu pai está doente demais para receber esse hóspede. Você pode cuidar disso? E aí ele continua batendo. Bum, 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 né? Na costa oeste da Inglaterra, no século XVIII, certo? Então, essa história acontece no século XVIII. Sim, mãe, e o menino vai atender e vai ajudar a atender o rapaz, já que o pai dele estava doente. Aí, eu sei que tem alguém nessa casa, e já estou indo, senhor, né? E ele continua batendo. Mas que hospedaria mais bem localizada? Como é a sua clientela, meu amigo? Alguém que vai se hospedar, ele pergunta como que é a clientela, quem fica lá? Aí ele responde, o garoto é tão pouca que dá até pena. Aí ele pensa, é um lugar perfeito. E olha o chapéu dele, olha a roupa, o que vocês acham que ele é? Ele é, então, um capitão do navio pirata, certo? Ele é um capitão. Esse aqui, então, é o Billy Bones, tá? E ele cantando 15 marujos sobre o baú do morto, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum, que é uma música que muitos filmes eles são exploradas essa música, tá? Essa música é explorada justamente como marcando esses elementos característicos. Quanto a mim, só peço um rum e ovos com bacon. E aí ele dá um agrado para o menino e ele fala, aceite isso, meu jovem, por você me cuidar, meu jovem albergueiro. E aí meu nome é Jim Hawkins, o garoto que conta a história. No livro, o narrador é o Jim, tá? Jim Hawkins, senhor, os meus pais são os donos daqui. Você pode me chamar de capitão, então a gente vai conhecer como capitão. Vou ficar aqui por uns tempos, observando os navios do alto do penhasco. Lembra que a pousada fica bem no alto do penhasco? E ainda tem mais, garoto. Dou uma moeda de prata por mês se você ficar de olho para mim na chegada de um marujo sem uma perna. Então o garoto tinha que ficar vigiando, senão ia aparecer esse marujo. Né? Um marujo sem uma perna? E a mãe chama, Jim, né? Seu pai finalmente dormiu. Agora eu posso atender esse senhor. E aí ele pede novamente um copo de rum, tá? E depois de tomar umas e outras, eu vou subir para o meu quarto com o meu baú. Então ele carrega um baú. E o que será que tem nesse baú? 15 marujos sobre o baú do borto. E aí ele começa a cantar novamente, tá?
E ele fica lá um bom tempo, né? Ele fica meses, olha, alguns meses mais tarde. Né? Bom dia, Jim, você ainda estão hospedando aquele velho lobo do mar que fica o tempo todo olhando para o oceano? Por que será que ele vai ficar olhando para o oceano o tempo inteiro? Se embebedando e contando histórias horrorosas de piratas? Ah, bom dia, doutor Livesey. Então, esse era um médico, era um doutor, né? Realmente, o capitão é um hóspede desagradável. Ele vivia bêbado e era mal educado. Se esse sujeito se tornar um inconveniente, é só me avisar que eu mando expulsá-lo daqui. Agora, eu vou examinar o seu pai. Lembra que o pai estava doente? Então, o doutor veio vê-lo. Por acaso, você está acendendo esse fogo para o meu amigo Bill? E olha, apareceu um outro sujeito, né? Um outro homem também com o mesmo tipo de roupa, chamou de amigo. Eu não conheço nenhum Bill, senhor. E nós não temos um hóspede, só temos um hóspede aqui, que é o capitão. E quem disse que o meu amigo Bill não pode ser o seu capitão? Aposto que esse seu capitão tem uma cicatriz no lado direito do rosto, está vendo? Eu tinha razão, onde que ele está? Ele saiu, foi caminhar. Então, ele estava procurando o hóspede, apareceu. Esse aqui ainda não tinha uma perna só, mas ele estava procurando. Para que lado ele foi? Aí ele pergunta, você tem duas pernas? Por que ele perguntou? Porque era justamente, estava com medo de achar aquele marujo. Se eu tenho as duas pernas, por que você está me perguntando? E aí, cão negro, que é justamente o apelido desse outro pirata, tá? E ainda bem que você reconhece um velho companheiro de bordo, Bill. É a primeira vez que nos vemos, né? Depois que eu perdi esses dedos. Olha, ele não tinha 2 dedos na mão. Bom, já que você me encontrou, vamos sentar e conversar. Muito bem, Bill, disse o bom menino. Esse bom menino vai fazer o favor de nos servir uma garrafa de rum e não nos atrapalhar. E aí ele deixa os dois conversando, né? O médico vai cuidar do pai. Não, cão negro, e aí ele grita, né? Eu tenho uma onomatopeia aqui. Aí, mais tarde, né? Jim, meu rapaz, pegue para mim minha garrafa que está na minha algibeira. Doutor Livesey, mais uma gota de rum, capitão. Ele não podia beber, né? Esses médicos são os idiotas. Se eu não beber, o meu rum começa eu começo a ver fantasma do Flint. Está bem, e aí ele vai servir. Mas o senhor precisa ficar de cama por 1 semana, capitão. 1 semana? Impossível. Até eles já mandaram uma marca negra para mim. E o que é essa marca negra, né? E aí, a marca negra... E ele conta, é um aviso fatal, meu camarada. Aquele cão negro é um notório canalha, mas as pessoas que o enviaram são ainda piores. Se me mandaram a mancha negra, se alguma coisa me acontecer, não se esqueça que o que eles querem é o meu velho baú. E nesse caso, Jim... E aí você precisa denunciá-los para aquele médico idiota. Ele e eu, nós fazemos parte da tripulação do Flint. Eu era o imediato e quando o velho pirata morreu, foi a mim que ele confiou o seu segredo. Então aquele pirata que apareceu, ele guardava um segredo de um outro, né? Fique bem atento, Jim. E me avisa se o cão negro de novo, ou especialmente um marujo sem uma perna. Certo, capitão? E aí, mãe, o que aconteceu? O seu pai acabou de morrer. O pai, então, morre. E aí, no capítulo 3, o que acontece? O pai morre, ele recebe essa marca negra, e aí ele fica tão apavorado que o capitão, o Billy Bones, também tem um ataque cardíaco e morre. E aí, bem-vindo os amigos piratas dele, os ex-amigos, companheiros, para tentar buscar o que está no baú. E eles ficam desesperados. Por quê? Porque eles não têm como... ele era o único hóspede, não pagou a conta, ele ficou meses lá morando. E ele precisava que fosse pago. Se os piratas levassem, eles não teriam o dinheiro necessário. E aí, eles sem o marido, ficam sozinhos na hospedaria, o garoto e a mãe, e eles falaram, vamos até uma vila pedir ajuda, né? Alguém vai me ajudar, porque era distante. Foram, caminharam, chegaram lá, ninguém quis ajudar. No máximo deram uma pistola para eles, ninguém, a hora que falou que era pirata, maru, não, ninguém quis ir.
e eles voltam. E quando eles voltam, a gente tem então, eles começam a procurar a chave para o baú para ver se pega o dinheiro necessário. O dinheiro estava, a chave estava dentro da roupa, ele rasga a roupa, pega aquela chave, consegue abrir e é o grande suspense. Aí a hora que ele vai narrando, né, ele enrola e conta cada detalhe para você ficar suspense. O que será que tem no baú? E aí a hora que tem, fala de vários papéis, documentos, cacarecos, até que tem também um pouquinho de um saco de moedas e um embrulho. E a mãe vai lá contando as moedas. Não, eu não vou pegar um centavo a mais. E tinha moeda de vários países. E ela separa e fica ali um tempão e não era 10 horas ainda. Mas eles ouvem o batido de uma muleta vindo, pessoas chegando. E aí eles pegam, trancam a porta, pegam o resto. Ele fala, ai, mas eu não peguei todo o dinheiro. Ele falou, mas isso aqui tá bom e esse embrulho aqui vai ser para arredondar a conta. E eles saem. A hora que eles saem, eles veem que assoviaram, veio um monte de gente para a hospedaria e invadiu a casa. E a mãe ficou tão nervosa que desmaiou. Falou, meu Deus, vamos ver a gente aqui, né? E aí ele consegue arrastar a mãe para debaixo de uma ponte, que ela está praticamente numa ribanceira, assim, onde eles se escondem e conseguem se salvar, certo? Então a história aí no material de vocês é até essa parte. E é muito legal, esse é só o comecinho da história, que é muito, muito interessante e vale a pena ler, certo? Bom, retomando o livro, A Ilha do Tesouro é um clássico, ele foi traduzido e adaptado em várias linguagens, para várias línguas. O seu enredo busca prender o leitor, ele tem um retalhamento narrativo, então você vai contando aquelas melhores horas, ele enrola, ele vai lá para outro canto, ele volta, né? Faz alguns cortes, interrupções, ele coloca sempre o mistério, o que será que vai acontecer, onde que está, quem é esse? E tem também, ao longo da história, uma peripécia. Você acha que determinada pessoa é boazinha e vocês vão ver que ele é o vilão. Então, como eu disse, vale a pena ler, que é muito bom, realmente é um clássico. A gente se vê, então, numa próxima aula, tá bom? Até mais!